Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos finalmente conversar um pouquinho sobre o cronograma das nossas leituras de 2018. Na verdade, sobre o cronograma da nossa leitura coletiva para 2018. Se você aí não sabe do que eu estou falando, nós aqui desse canal resolvemos fazer eu quero dizer eu e os inscritos, nós resolvemos fazer um projeto de leitura coletiva para o ano de 2018, uma vez que ao longo desse ano de 2017 a gente fez 3 projetos e os 3 foram, pelo menos a meu ver, muito bem sucedidos. Então, primeiro nós fizemos um projeto de leitura sobre o Anna Karenina, do Tolstói, depois nós fizemos um projeto de leitura sobre A Montanha Mágica, do Thomas Mann, e correndo paralelo a esse projeto da Montanha Mágica, nós também lemos lá coletivamente O Crime e Castigo, do Dostoiévski. Então, pensando em tudo isso e pensando em quão benéficas foram essas experiências de leitura conjunta, eu fiz uma votação aqui no canal, eu separei 10 livros e pedi algumas outras indicações para as pessoas. E o livro vencedor dessa votação, então, foi aqui Os Irmãos Karamazov, também do Dostoiévski, que é justamente sobre este livro, enfim, que nós vamos falar durante esse nosso novo projeto de leitura. E daí, depois dessa votação, surgiu uma outra questão que era decidir se seriam vídeos semanais ou vídeos quinzenais, tanto por uma questão de volume de páginas quanto por uma questão de tempo. E daí, curiosamente, enquanto eu estou gravando este vídeo, nós tivemos um empate. Então, eu contei lá mais ou menos quantas pessoas tinham votado em uma coisa e quantas tinham votado em outra. E as duas opções tiveram o mesmo número de votos. Então, eu resolvi optar por aquela que trouxe uma solução mais eficaz para o nosso problema. Porque eu percebi que muita gente gostaria de uma leitura quinzenal, só que não teria tempo para isso e etc. E o principal entrave para essa leitura quinzenal era justamente o fato de que, se nós fizéssemos um vídeo a cada 15 dias, o projeto se estenderia por 4 meses e isso seria inviável pensando em ler um livro só. Então, pensando nisso, essas pessoas sugeriram que fizesse um vídeo quinzenal, só que eu aumentasse um pouco o número de páginas para lermos a cada vídeo, porque assim, evidentemente, o tempo do projeto diminuiria e eu achei essa uma solução muito válida, então justamente por conta disso eu acabei optando por, enfim, por dar ouvidos a essas pessoas, a essa argumentação, na verdade, não as pessoas em si, mas a argumentação que elas usaram. Muito bem, outro pedido que me foi feito que, como no mês de janeiro a maioria das pessoas está em férias, está viajando com os filhos e com a família, e outras pessoas estão se preparando para vestibular, e outras pessoas estão se recuperando da festança lá do ano bom, do ano novo e etc. Então, pensando nisso tudo, todo mundo falou assim: Nicolas, você pode começar em fevereiro? E daí, então, acatando meio que parcialmente esse pedido, eu decidi que o primeiro vídeo com o primeiro volume de páginas aqui lido vai ao ar neste canal no sábado, dia 3 de fevereiro. E daí, a cada 15 dias, a gente volta aqui para conversar um pouquinho mais sobre este livro. Então, como foi que eu dividi aqui? Eu percebi que este romance aqui do Dostoiévski, apesar de nessa minha edição, que será a edição referência, ele ser um livro dividido em 2 volumes, apesar disso, internamente, o próprio Dostoiévski fez uma divisão que me parece muito proveitosa para esse nosso cronograma. Então, o que eu fiz aqui foi, eu percebi que o romance, ele é dividido em 4 partes mais um epílogo, então foi justamente seguindo essa lógica interna do livro que eu resolvi organizar aqui os nossos vídeos. Então, no dia 3 de fevereiro, nós vamos ler ali um total de, nessa edição aqui, 215 páginas. Evidentemente, você pode começar a ler essas páginas amanhã, se você quiser, desde que você participe das nossas discussões, enfim, ao longo do projeto, evidentemente, não é? Então, no dia 3/2, nós vamos ler, então, nós vamos discutir sobre a leitura do capítulo intitulado Do Autor e da primeira parte do romance. A primeira parte do romance
compreende os livros 1, 2 e 3 dentro da divisão proposta aqui pelo Dostoiévski. Depois disso, nós teremos um vídeo no dia 17/2, onde nós vamos ler então a segunda parte do romance, que são lá os livros 4, 5 e 6. No dia 3 de março, nós vamos ler então a terceira parte, que compreende a leitura dos livros 7, 8 e 9. Aí, no dia 17 de março, que também vai cair, enfim, todas essas datas caem em sábados, no dia 17 de março nós vamos ler então os livros 10 e 11, que fazem parte ali da quarta parte do romance. E no dia 31/3, para poder encerrar o projeto, nós vamos ler então o livro 12 e o epílogo. Todas essas informações vão constar em uma tabelinha que eu fiz. Vocês sabem que eu adoro fazer essas tabelas, né? Enfim. Então eu fiz uma aqui, eu vou deixar inclusive a imagem dela aqui no vídeo para vocês. E nessa tabela, então, como vocês viram, e daí eu sugiro que vocês, enfim, tirem um print da imagem, ou então que vocês visitem a página do canal, porque eu vou deixar essa fotografia, ela vai então, essa tabela, ela vai então para a página do canal, porque ela assim você consegue se organizar melhor. Como você viu, nesse cronograma você tem aí então a data, os capítulos, o número de páginas a serem lidas para um determinado vídeo, e você tem o volume em que, enfim, porque são 2 volumes aqui, né? E você tem então o volume, se é no volume 1 ou se é no volume 2, que se concentra a leitura daquela semana. Então, acredito eu que organizar a leitura desse modo ajuda não só por questões do tempo, né? Porque afinal de contas assim a gente vai ter um número menor de vídeos. E mais do que isso, seguindo então essa divisão interna ao próprio romance, acredito eu que a gente possa acolher as pessoas que não têm essa minha edição aqui. Porque daí é só vocês irem seguindo pela divisão que o próprio autor fez ao longo do romance. Certo? Então, enfim, eu espero poder contar com a participação de todas e todos. Eu espero que esse projeto seja tão bom quanto foram os anteriores. E é claro, depois desse virão outros, evidentemente. Enfim, é isso. Fica aqui então o convite para que todo mundo participe. Se você aí quer ler o Crime Castigo, se você quer ler aí os Irmãos Karamazov, está com o livrinho aí empoeirando na estante, retire-o, porque ao longo desses próximos meses a gente vai fazer essa leitura juntos, porque uma leitura coletiva é sempre muito mais interessante do que essa leitura solitária a qual nós já nos acostumamos. E se você conhece alguém que pretende aí fazer a leitura desse romance, então também, enfim, convide para fazer parte dessas nossas discussões, porque eu acho que elas vão ajudar muito todos nós. E é isso. Fica aqui então esse convite. Não deixem de ver o cronograma lá embaixo certinho para que vocês possam ir se organizando. Um amplexo para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau.